Fala, galerinha, professor Marcos Prado, e retornamos para mais um bloco com correção de exercícios e dando continuidade ao que nós estávamos falando no bloco anterior. Vamos aí para o exercício de número 3. Vejamos o que está sendo dito nele. Bom, aqui é colocado o seguinte: analise as expressões em destaque nos trechos a seguir e assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma. A única diferença é que na última, a pessoa consegue dominar suas próprias emoções a fim de ter relações melhores com as outras pessoas. Saberemos reagir às situações de forma mais adequada e produtiva. Então, nós temos aqui um exercício com dois excertos, dois pedaços de texto, e agora cada letra falará alguma coisa diferente, tópicos diferentes de conteúdo da língua portuguesa, e nós vamos verificar aquela que está dizendo com propriedade correta. Perfeito? Então vamos analisar ponto a ponto aqui e fazer as anotações pertinentes. A letra A diz o seguinte: o A em afim deveria estar junto da palavra fim, ou seja, a grafia está inadequada. Está inadequada nesse caso. Então, ele está afirmando para nós que o que está escrito no texto original está errado, que não deveria estar separado, mas sim junto. E aí nós precisamos aqui entender o seguinte: o afim separado e o afim junto, ambos existem, correto? Só que para ideias diferentes. O afim separado, ele é usado tanto para a ideia de finalidade, como também para a ideia de desejo, de vontade. Por exemplo, estou a fim de pegar um cineminha hoje com a minha esposa. Estou a fim de pegar um cineminha com a minha esposa hoje. Quer dizer que é uma vontade, um desejo. Então, esse afim, ele é separado. Também para a ideia de finalidade separado. Estudamos a fim de gabaritar a prova. Estudamos com a finalidade de gabaritarmos a prova. Então, esse afim também é separado. O afim junto, ele só pode ser usado quando eu tenho a ideia de afinidade. A dica do Prado é trocar o afim junto por em comum. O afim junto, ele é um adjetivo e só pode ser usado relacionado a um substantivo. O em comum dá na mesma, é uma locução adjetiva relacionada a um substantivo. Então, vamos fazer aqui as nossas anotações e exemplificarmos para vocês. Então, vamos lá. Então, na letra A, o que nós temos que saber aqui é: eu tenho o afim separado, que será utilizado para a ideia de finalidade, será usado para a ideia de finalidade. Então, vejamos aqui um exemplo. Estudamos a fim de passarmos na prova. Certo? Então, percebam que esse afim aqui, juntamente com de, ele é utilizado para a ideia de finalidade. O afim também, ele pode ser usado para afinidade. Para afinidade. Afinidade. E aí, qual é a dica do Prado aqui para vocês? É trocar por em comum. Em comum. Correto? Então, vamos lá. Olha só. Em meio àquelas pessoas, temos
um parente afim. Como eu falei para vocês, vamos trocar por em comum, ó, em comum. E qual foi a dica do Prado mesmo? A diquinha importante do Marcos Prado. Ó, o elemento afim é um adjetivo e estará ligado a um substantivo. Então percebam que aqui o nosso termo afim, ele é um adjetivo. Prova disso é que ele está ligado à palavra parente, que é o quê? Substantivo, correto? E lembrando que o meu termo afim aqui, separado, ó, observação também, o termo afim separado pode ser usado também para a ideia de, ó, vontade ou desejo. A ideia de vontade ou desejo. Tá? Dê-me um exemplo aqui. Olha só. Eu estou a fim de pegar um cinema hoje. Então percebam que o a fim de para a ideia de vontade. Enquanto aqui em cima nós tivemos a ideia de finalidade. Correto? E nós vamos nos lembrar que no nosso exercício aqui, o que ele disse mesmo? O a em afim deveria estar junto da palavra fim, ou seja, a grafia está inadequada. Não, ela está correta. Então, a nossa letra A está errada. E ele está pedindo no nosso exercício aqui a alternativa o quê? Correta. Ó, alternativa correta. Vejamos então o que fala agora a letra B. Em afim, diferente de em as situações, o a antecede uma palavra do gênero masculino. Portanto, somente nesse caso, o a é uma preposição. Então, o que ele está falando aqui? Traduzindo, quando ele fala, ó, em afim, diferente de em as situações, tá? Ó, então, o primeiro elemento referente é o afim, é o a do afim. O segundo elemento é o a de a situações que está no texto. Ele está falando que o primeiro é diferente do segundo, porque no primeiro, o a antecede uma palavra do gênero masculino, correto? Que é realmente o fim. E por isso, somente na estrutura afim, o a é uma preposição. Então, ele está nos afirmando que o a de situações, que antecede situações, ele não é uma preposição. E é sim, pessoal, com certeza. Mesmo a palavra situações sendo uma palavra feminina, ela está no plural. E a palavra plural pede artigo no plural. Então, para eu ter um artigo antecedendo situações, seria o quê? As situações. Tá certo? Ó, então vejamos aqui. Vamos escrever para que você perceba. Tá?
Letra B. Primeiramente, ele afirmou que o a que antecede a palavra fim, ele é uma preposição. Ele é uma preposição até porque o termo fim, ele é um substantivo masculino, o que está correto porque é o fim. Perfeito? Agora, vamos lá. Ele faz uma relação com as situações. Vamos ver aqui a frase, como é que ele coloca para nós? Ó, saberemos reagir a situações. Então, maravilha. Ó, saberemos reagir a situações. Ó, quem reage, olha o verbo aqui. Quem reage, reage a algo, ó. Reagir a perguntinha a que. Então, esse a que está sendo aqui solicitado, ele é a preposição que vai ser dada. Está aqui, ó, a preposição, correto? Lembrando que o termo situações, ele é um substantivo feminino plural. Então, se eu realmente tivesse aqui o artigo, eu poderia, então, reescrever da seguinte maneira: reagir às situações. Reagir às situações. Aí sim, eu teria aqui a preposição a, solicitada por quem? Pelo verbo, mais o as, artigo, solicitado pelo substantivo que? Situações. Então, sim, o termo a em antes de situações, ele também é uma preposição. Então, aqui ele está falando que, olha só, somente nesse caso o a é uma preposição. Nos dois casos, ele é uma preposição. Então, a letra B também está errada. Correto? Vamos aí para a nossa letra C. Em as situações, o a deveria estar acentuado para formar uma crase, pois é uma preposição. Então, aqui quando ele diz que o a deveria estar acentuado, nós estaríamos, então, usando uma crase no singular, antecedendo uma palavra plural, o que está errado. Se eu tiver que usar a crase, ela terá que ocorrer no plural, como nós fizemos aqui, vejam só. Olhem aqui, percebam que eu não posso colocar a crase aqui, ó. Eu não posso. Isso aqui estaria errado, ó. Vou apagar, tá? Aqui eu só tenho a preposição. Eu não posso usar uma crase no singular antes de uma palavra plural, porque a palavra plural, ela pede o artigo no plural. Então, para eu acentuar, eu deveria não ter o a, mas sim a as. E vejam que no exercício ele fala, ó, em as situações, o a deveria estar acentuado. Então, ele está nos convidando a fazer isso aqui, ó. A fazer isso aqui. E isso aqui está o quê? Errado, correto? Então, já vamos aqui colocar como errado também na nossa letra C. E vamos aí para a nossa letra D, que novamente envolve o as situações. Ó. As situações complementa a ideia do verbo. Sendo assim, o a é o artigo que define o gênero do substantivo subsequente. Então, vamos lá. O que eu quero que você perceba é que ele fala que o as situações, ele complementa o verbo. Realmente, quando nós vamos aqui analisar, nós vamos observar
que quando o meu verbo ele faz a pergunta a que, então eu vou classificá-lo obrigatoriamente como um verbo transitivo indireto. A resposta que eu dou à pergunta do verbo será o meu objeto que? Indireto. Então, realmente, o há situações, ele completa o sentido do verbo reagir? Ele completa. Só que, infelizmente, ele vem e fala o seguinte, completa a ideia do verbo, correto. Sendo assim, o há, olha o que ele diz. Ele diz que ele é o quê? Artigo. E está errado. Nós já percebemos aqui que o há, ele é o quê? Uma preposição. Por isso, a letra D de dado, ela também está errada, erradíssima. Então, vejamos aqui agora o que fala a letra E. A fim de poderia ser substituída por para. Toda a expressão a fim de indica finalidade. Maravilha! Olha só, para fechar então, basta eu perceber o seguinte. Vamos aqui escrever a nossa letra E. Ó, vamos pegar, escrever uma frasezinha para vocês. Todos nós estamos estudando a fim de conquistarmos uma vaga. Então percebam que esse a fim de, em primeiro lugar, ele está estabelecendo aqui a ideia de que finalidade. Perfeito. E ele diz que eu poderia trocar pelo para. Perfeito, ó. Vamos fazer a leitura? Todos nós estamos estudando para conquistarmos. Esse aqui é um Q, não é um G não, tá, gente? Deixa-me apagar aqui para vocês. Conquistarmos. Então, vejam, eu tenho aqui o para, que é uma preposição, e o a fim de, que é uma locução prepositiva. Então, realmente, o a fim de, ele pode ser substituído pelo termo para, porque são iguais, correto? O a fim de, ele é uma locução prepositiva com a ideia de finalidade, o para é uma preposição também com a ideia de finalidade. Você pode perceber que aqui, na frase acima, olha aqui na primeira frase, ó, estudamos a fim de passarmos na prova. Percebam que eu posso aqui facilmente trocar o a fim de pelo para, ó, para passarmos na prova. Ó, quando nós falamos aqui também na segunda, tá? Na segunda observação, ó, eu estou a fim de pegar um cinema hoje, você perceberá que eu não posso, nesse caso aqui, substituir pelo para. Por que eu não posso substituir pelo para? Porque agora a ideia não é mais de finalidade, a ideia é de vontade. E eu só posso trocar o a fim de pelo para quando é a ideia de finalidade. Então eu quero que você coloque essa observaçãozinha para nós fecharmos o conteúdo. O a fim de só pode ser trocado pelo termo para quando houver a ideia de finalidade. Então, bora lá, bora colocar isso aqui e fecharmos então o nosso conteúdo. Tá aqui.
A DIMP, dica importante do Marcos Prado. E vamos escrever aqui, ó, a locução prepositiva a fim de só pode ser trocada pelo termo para, que é uma preposição, quando houver a ideia de finalidade. Perfeito? Então, com isso, nós estamos aí fechando mais um exercício. Lembrando que o nosso objetivo aqui é ensinar ponto a ponto a teoria para vocês, para que vocês sejam capacitados a resolver todo e qualquer tipo de exercício. O objetivo não é sair correndo, corrigindo as questões, mas fazer com que você aprenda verdadeiramente a língua portuguesa dentro do exercício. No próximo bloco, temos mais para vocês. Um grande abraço. Até daqui.